A verdade e as formas jurídicas. Michel Foucault, 1973. Terceira edição. Rio de Janeiro, Nau Editora, 2002. Conferência 1. O que gostaria de dizer-lhes nestas conferências são coisas possivelmente inexatas, falsas, errôneas, que apresentarei a título de hipótese de trabalho. Hipótese de trabalho para um trabalho futuro. Pediria, para tanto, sua indulgência, e mais do que isto, sua maldade. Isto é, gostaria muito que, ao fim de cada conferência, me fizessem perguntas, críticas e objeções, para que, na medida do possível e na medida em que meu espírito não é ainda rígido demais, possa pouco a pouco adaptar-me a elas, e que possamos assim, ao final dessas 5 conferências, ter feito, em conjunto, um trabalho, ou, eventualmente, algum progresso. Apresentarei hoje uma reflexão metodológica para introduzir esse problema, que sob o título de A Verdade e as Formas Jurídicas, pode lhes parecer um tanto enigmático. Tentarei apresentar-lhes o que no fundo é o ponto de convergência de 3 ou 4 séries de pesquisas existentes, já exploradas, já inventariadas, para confrontá-las e reuni-las em uma espécie de pesquisa, não digo original, mas pelo menos renovadora. Em primeiro lugar, uma pesquisa propriamente histórica. Ou seja, como se puderam formar domínios de saber a partir de práticas sociais? A questão é a seguinte. Existe uma tendência que poderíamos chamar, um tanto ironicamente, de marxismo acadêmico, que consiste em procurar de que maneira as condições econômicas de existência podem encontrar na consciência dos homens o seu reflexo e expressão. Parece-me que essa forma de análise, tradicional no marxismo universitário da França e da Europa, apresenta um defeito muito grave. O de supor, no fundo, que o sujeito humano, o sujeito de conhecimento, as próprias formas de conhecimento, são, de certo modo, dados prévia e definitivamente, e que as condições econômicas, sociais e políticas da existência não fazem mais do que depositar-se ou imprimir-se neste sujeito definitivamente dado. Meu objetivo será mostrar-lhes como as práticas sociais podem chegar a engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. O próprio sujeito de conhecimento tem uma história, a relação do sujeito com o objeto, ou mais claramente, a própria verdade tem uma história. Assim gostaria particularmente de mostrar como se pôde formar, no século XIX, um certo saber do homem, da individualidade, do indivíduo normal ou anormal, dentro ou fora da regra. Saber este que, na verdade, nasceu das práticas sociais do controle e da vigilância. E como, de certa maneira, esse saber não se impôs a um sujeito de conhecimento, não se propôs a ele, nem se imprimiu nele, mas fez nascer um tipo absolutamente novo de sujeito de conhecimento. Podemos dizer que a história dos domínios do saber em relação com as práticas sociais, excluída a preeminência de um sujeito de conhecimento dado definitivamente, é um dos primeiros eixos de pesquisa que agora lhes proponho. O segundo eixo de pesquisa é um eixo metodológico, que poderíamos chamar de análise dos discursos. Ainda aqui existe, parece-me, em uma tradição recente, mas já aceita nas universidades europeias,
uma tendência a tratar o discurso como um conjunto de fatos linguísticos ligados entre si por regras sintáticas de construção. Há alguns anos, foi original e importante dizer e mostrar que o que era feito com a linguagem, poesia, literatura, filosofia, discurso em geral, obedecia a um certo número de leis ou regularidades internas. As leis e regularidades da linguagem. O caráter linguístico dos fatos de linguagem foi uma descoberta que teve importância em determinada época. Teria então chegado o momento de considerar esses fatos de discurso não mais simplesmente sob seu aspecto linguístico, mas de certa forma, e aqui me inspiro nas pesquisas realizadas pelos anglo-americanos, como jogos, games, jogos estratégicos, de ação e de reação, de pergunta e de resposta, de dominação e de esquiva, como também de luta. O discurso é esse conjunto regular de fatos linguísticos em determinado nível, e polêmicos e estratégicos em outro. Essa análise do discurso, como jogo estratégico e polêmico, é, a meu ver, um segundo eixo de pesquisa. Enfim, o terceiro eixo de pesquisa que lhes proponho, e que vai definir, por seu encontro com os dois primeiros, o ponto de convergência em que me situo, consistiria em uma reelaboração da teoria do sujeito. Essa teoria foi profundamente modificada e renovada ao longo dos últimos anos por um certo número de teorias, ou, ainda mais seriamente, por um certo número de práticas, entre as quais, é claro, a psicanálise se situa em primeiro plano. A psicanálise foi certamente a prática e a teoria que reavaliou, da maneira mais fundamental, a prioridade, um tanto sagrada, conferida ao sujeito, que se estabelecerá no pensamento ocidental desde Descartes. Há 2 ou 3 séculos, a filosofia ocidental postulava, explícita ou implicitamente, o sujeito como fundamento, como núcleo central de todo conhecimento, como aquilo em que a partir de que a liberdade se revelava e a verdade podia explodir. Ora, parece-me que a psicanálise pôs em questão, de maneira enfática, essa posição absoluta do sujeito. Mas se a psicanálise o fez, em compensação, no domínio que poderíamos chamar teoria do conhecimento, ou no da epistemologia, ou no da história das ciências, ou ainda no da história das ideias, parece-me que a teoria do sujeito permaneceu ainda muito filosófica, muito cartesiana e kantiana, pois ao nível de generalidade em que me situo, não faço, por enquanto, diferença entre as concepções cartesiana e kantiana. Atualmente, quando se faz história das ideias, do conhecimento ou simplesmente história, atemo-nos a esse sujeito de conhecimento, a este sujeito da representação, como ponto de origem a partir do qual o conhecimento é possível e a verdade aparece. Seria interessante tentar ver como se dá, através da história, a constituição de um sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquilo a partir do que a verdade se dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história, e que é a cada instante fundado e refundado pela história. É na direção desta crítica radical do sujeito humano pela história que devemos nos dirigir. Para retomar meu ponto de partida, podemos ver como, em uma certa tradição universitária ou acadêmica do marxismo, esta concepção filosoficamente tradicional do sujeito não foi ainda sustada. Ora, a meu ver, isso é que deve ser feito. A constituição histórica de um sujeito de conhecimento através de um discurso tomado como um conjunto de estratégias que fazem parte das práticas sociais. Esse é o fundo teórico dos problemas que gostaria de levantar. Pareceu-me que entre as práticas sociais em que a análise histórica permite localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas jurídicas, ou mais precisamente, as práticas judiciárias,
estão entre as mais importantes. A hipótese que gostaria de propor é que, no fundo, há duas histórias da verdade. A primeira é uma espécie de história interna da verdade. A história de uma verdade que se corrige a partir de seus próprios princípios de regulação. É a história da verdade tal como se faz na ou a partir da história das ciências. Por outro lado, parece-me que existem na sociedade, ou pelo menos em nossas sociedades, vários outros lugares onde a verdade se forma, onde um certo número de regras de jogo são definidas. Regras de jogo a partir das quais vemos nascer certas formas de subjetividade, certos domínios de objeto, certos tipos de saber. E por conseguinte podemos, a partir daí, fazer uma história externa, exterior da verdade. As práticas judiciárias, a maneira pela qual entre os homens se arbitram os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros que haviam cometido, a maneira como se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a punição de outras, todas essas regras, ou se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas também modificadas sem cessar através da história, me parecem uma das formas pelas quais nossa sociedade definiu tipos de subjetividade, formas de saber, e, por conseguinte, relações entre o homem e a verdade que merecem ser estudadas. Eis aí a visão geral do tema que pretendo desenvolver. As formas jurídicas, e, por conseguinte, sua evolução no campo do direito penal, como lugar de origem de um determinado número de formas de verdade. Tentarei mostrar-lhes como certas formas de verdade podem ser definidas a partir da prática penal. Pois o que chamamos de inquérito, inquérito, tal como é e como foi praticado pelos filósofos do século XV ao século XVIII, e também por cientistas, fossem eles geógrafos, botânicos, zoólogos, economistas, é uma forma bem característica da verdade em nossas sociedades. Ora, onde encontramos a origem do inquérito? Nós a encontramos em uma prática política e administrativa de que irei falar-lhes. Mas encontramos também em prática judiciária. E foi no meio da Idade Média que o inquérito apareceu como forma de pesquisa da verdade no interior da ordem jurídica. Foi para saber exatamente quem fez o quê, em que condições e em que momento, que o Ocidente elaborou as complexas técnicas do inquérito que puderam, em seguida, ser utilizadas na ordem científica e na ordem da reflexão filosófica. Da mesma forma, no século XIX, também se inventaram, a partir de problemas jurídicos, judiciários, penais, formas de análise bem curiosas que chamaria de examen, e não mais de inquérito. Tais formas de análise deram origem à sociologia, à psicologia, à psicopatologia, à criminologia, à psicanálise. Tentarei mostrar-lhes como, ao procurarmos a origem destas formas, vemos que elas nasceram em ligação direta com a formação de um certo número de controles políticos e sociais no momento da formação da sociedade capitalista no final do século XIX. Temos assim, em linhas gerais, a formulação do que será tratado nas conferências seguintes. Na próxima, falarei sobre o nascimento do inquérito no pensamento grego, em algo que nem é totalmente um mito, nem inteiramente uma tragédia. A história de Édipo. Falarei da história de Édipo não como ponto de origem, de formulação do desejo ou das formas do desejo do homem, mas ao contrário, como episódio bastante curioso da história do saber e ponto de emergência do inquérito. Na conferência subsequente, tratarei da relação que se estabeleceu na Idade Média, do conflito, da oposição entre o regime da prova, épreuve, e o sistema do inquérito. Finalmente, nas duas últimas falarei do nascimento do que chamo o exame, ou as ciências de exame, que estão em relação com a formação e estabilização da sociedade capitalista.
No momento, gostaria de retomar, de forma diferente, as reflexões metodológicas puramente abstratas de que falava há pouco. Teria sido possível, e talvez mais honesto, citar apenas um nome: o de Nietzsche. Pois o que digo aqui só tem sentido se relacionado à obra de Nietzsche, que me parece ser, entre os modelos de que podemos lançar mão para as pesquisas que proponho, o melhor, o mais eficaz e o mais atual. Em Nietzsche, parece-me, encontramos efetivamente um tipo de discurso em que se faz a análise histórica da própria formação do sujeito. A análise histórica do nascimento de um certo tipo de saber, sem nunca admitir a pré-existência de um sujeito de conhecimento. O que me proponho agora é seguir na obra de Nietzsche os lineamentos que nos podem servir de modelo para as análises em questão. Tomarei, como ponto de partida, um texto de Nietzsche datado de 1873, e só publicado póstumamente. Diz o texto, abre aspas, em algum ponto perdido deste universo, cujo clarão se estende a inúmeros sistemas solares, houve uma vez um astro sobre o qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o instante da maior mentira e da suprema arrogância da história universal. Fecha aspas. Nesse texto, extremamente rico e difícil, deixarei de lado várias coisas, até mesmo e sobretudo a célebre e difícil frase: foi o instante da maior mentira. Considerarei, inicialmente, e de bom grado, a insolência, a desenvoltura de Nietzsche ao dizer que o conhecimento foi inventado sobre um astro e em um determinado momento. Falo de insolência nesse texto de Nietzsche porque não devemos esquecer que em 1873 estamos, se não em pleno kantismo, pelo menos em pleno neokantismo. E a ideia de que o tempo e o espaço podem preexistir ao conhecimento, a ideia de que o tempo e o espaço não são formas do conhecimento, mas pelo contrário, espécies de rochas primitivas sobre as quais o conhecimento vem se fixar, é para a época absolutamente inadmissível. É a isso que gostaria de me ater, fixando-me primeiramente no próprio termo invenção. Nietzsche afirma que em um determinado ponto do tempo e em um determinado lugar do universo, animais inteligentes inventaram o conhecimento. A palavra que emprega, invenção. O termo alemão é Erfindung. É frequentemente retomado em seus textos, e sempre com sentido e intenção polêmicos. Quando fala de invenção, Nietzsche tem sempre em mente uma palavra que opõe a invenção, a palavra origem. Quando diz invenção, é para não dizer origem. Quando diz Erfindung, é para não dizer Ursprung. Tem-se um certo número de provas disto. Apresentarei 2 ou 3. Por exemplo, em um texto que é, segundo creio, da Gaia Ciência, em que fala de Schopenhauer, reprovando-lhe sua análise da religião, Nietzsche diz que Schopenhauer cometeu o erro de procurar a origem, Ursprung, da religião em um sentimento metafísico, que estaria presente em todos os homens e conteria, por antecipação, o núcleo de toda a religião, seu modelo, ao mesmo tempo verdadeiro e essencial. Nietzsche afirma, eis uma análise da história da religião que é totalmente falsa, pois admitir que a religião tem origem em um sentimento metafísico significa pura e simplesmente que a religião já estava dada, ao menos em estado implícito e envolta nesse sentimento metafísico. Ora, diz Nietzsche, a história não é isso, não é dessa maneira que se faz história, não é dessa maneira que as coisas se passaram. Pois a religião não tem origem, não tem Ursprung. Ela foi inventada, houve uma Erfindung da religião. Em um dado momento, algo aconteceu que fez aparecer a religião. A religião foi fabricada. Ela não existia anteriormente. Entre a grande continuidade da Ursprung, descrita por Schopenhauer, e a ruptura que caracteriza a Erfindung de Nietzsche, há uma oposição
fundamental. Falando a respeito da poesia, sempre na Gaia Ciência, Nietzsche afirma haver quem procure a origem, Ursprung, da poesia, quando na verdade não há Ursprung da poesia, há somente uma invenção da poesia. Um dia, alguém teve a ideia bastante curiosa de utilizar um certo número de propriedades rítmicas ou musicais da linguagem para falar, para impor suas palavras, para estabelecer através de suas palavras uma certa relação de poder sobre os outros. Também a poesia foi inventada ou fabricada. Existe ainda a famosa passagem no final do primeiro discurso de A Genealogia da Moral, em que Nietzsche se refere a essa espécie de grande fábrica, de grande usina, em que se produz o ideal. O ideal não tem origem. Ele também foi inventado, fabricado, produzido por uma série de mecanismos, de pequenos mecanismos. A invenção, Erfindung, para Nietzsche, é, por um lado, uma ruptura, por outro, algo que possui um pequeno começo, baixo, mesquinho, inconfessável. Este é o ponto crucial da Erfindung. Foi por obscuras relações de poder que a poesia foi inventada. Foi igualmente por puras obscuras relações de poder que a religião foi inventada. Vilania, portanto, de todos estes começos, quando são opostos à solenidade da origem, tal como é vista pelos filósofos. O historiador não deve temer as mesquinharias, pois foi de mesquinharias em mesquinharia, de pequena em pequena coisa, que finalmente as grandes coisas se formaram. A solenidade de origem é necessário opor, em bom método histórico, a pequenez meticulosa e inconfessável dessas fabricações, dessas invenções. O conhecimento foi, portanto, inventado. Dizer que ele foi inventado é dizer que ele não tem origem. É dizer, de maneira mais precisa, por mais paradoxal que seja, que o conhecimento não está, em absoluto, inscrito na natureza humana. O conhecimento não constitui o mais antigo instinto do homem, ou, inversamente, não há no comportamento humano, no apetite humano, no instinto humano, algo como um germe do conhecimento. De fato, diz Nietzsche, o conhecimento tem relação com os instintos, mas não pode estar presente neles, nem mesmo por ser um instinto entre os outros. O conhecimento é simplesmente o resultado do jogo, do afrontamento, da junção, da luta e do compromisso entre os instintos. É porque os instintos se encontram, se batem e chegam finalmente ao término de suas lutas a um compromisso que algo se produz. Este algo é o conhecimento. Portanto, para Nietzsche, o conhecimento não é da mesma natureza que os instintos. Não é como que o refinamento dos próprios instintos. O conhecimento tem por fundamento, por base e por ponto de partida os instintos, mas instintos em confrontos entre si, de que ele é apenas o resultado em sua superfície. O conhecimento é como um clarão, como uma luz que se irradia, mas que é produzido por mecanismos ou realidades que são de natureza totalmente diversa. O conhecimento é o efeito dos instintos. É como um lance de sorte, ou como resultado de um longo compromisso. Ele é, ainda, diz Nietzsche, como uma centelha entre duas espadas, mas que não é do mesmo ferro que as duas espadas. Efeito de superfície, não delineado de antemão na natureza humana, o conhecimento vem atuar diante dos instintos, acima deles, no meio deles. Ele os comprime, traduz um certo estado de tensão ou de apaziguamento entre os instintos. Mas não se pode deduzir o conhecimento, de maneira analítica, segundo uma espécie de derivação natural. Não se pode, de modo necessário, deduzi-lo dos próprios instintos. O conhecimento, no fundo, não faz parte da natureza humana. É a luta, o combate, o resultado do combate e, consequentemente, o risco e o acaso que vão dar lugar ao conhecimento. O conhecimento não é instintivo, é contra-instintivo, assim como ele não é natural, é contranatural. Este é o primeiro sentido que pode ser dado à ideia de que o conhecimento é uma invenção e não tem origem. Mas o outro sentido que pode ser dado a esta afirmação
seria o de que o conhecimento, além de não estar ligado à natureza humana, de não derivar da natureza humana, nem mesmo é aparentado por um direito de origem com o mundo a conhecer. Não há, no fundo, segundo Nietzsche, nenhuma semelhança, nenhuma afinidade prévia entre conhecimento e essas coisas que seria necessário conhecer. Em termos mais rigorosamente kantianos, seria necessário dizer que as condições de experiência e as condições do objeto de experiência são totalmente heterogêneas. Eis a grande ruptura com o que havia sido tradição da filosofia ocidental. Quando até mesmo Kant foi o primeiro a dizer explicitamente que as condições de experiência do objeto de experiência eram idênticas. Nietzsche pensa ao contrário, que entre conhecimento e mundo a conhecer há tanta diferença quanto entre conhecimento e natureza humana. Temos então uma natureza humana, um mundo, e algo entre os dois que se chama o conhecimento, não havendo entre eles nenhuma afinidade, semelhança ou mesmo elos de natureza. O conhecimento não tem relações de afinidade com o mundo a conhecer, diz Nietzsche frequentemente. Citarei apenas um texto da Gaia Ciência, parágrafo 109, abre aspas. O caráter do mundo é o de um caos eterno, não devido à ausência de necessidade, mas devido à ausência de ordem, de encadeamento, de formas, de beleza e de sabedoria. Fecha aspas. O mundo não procura absolutamente imitar o homem. Ele ignora toda a lei. Abstenhamos-nos de dizer que existem leis na natureza. É contra um mundo sem ordem, sem encadeamento, sem formas, sem beleza, sem sabedoria, sem harmonia, sem lei que o conhecimento tem de lutar. É com ele que o conhecimento se relaciona. Não há nada no conhecimento que o habilite, por um direito qualquer, a conhecer esse mundo. Não é natural a natureza ser conhecida. É assim como entre instinto e conhecimento encontramos não uma continuidade, mas uma relação de luta, de dominação, de subserviência, de compensação, etc. Da mesma forma, entre o conhecimento e as coisas que o conhecimento tem a conhecer não pode haver nenhuma relação de continuidade natural. Só pode haver uma relação de violência, de dominação, de poder e de força, de violação. O conhecimento só pode ser uma violação das coisas a conhecer, e não percepção, reconhecimento, identificação delas ou com elas. Parece-me haver nessa análise de Nietzsche uma dupla ruptura, muito importante com a tradição da filosofia ocidental e cuja lição devemos conservar. A primeira é a ruptura entre o conhecimento e as coisas. O que, efetivamente na filosofia ocidental, assegurava que as coisas a conhecer e o próprio conhecimento estavam em relação de continuidade. O que assegurava ao conhecimento o poder de conhecer bem as coisas do mundo e de não ser indefinidamente erro, ilusão, arbitrariedade. O que garantia isso na filosofia ocidental senão Deus? Deus, certamente, desde Descartes, para não ir mais além e ainda mesmo em Kant, é esse princípio que assegura haver uma harmonia entre o conhecimento e as coisas a conhecer. Para demonstrar que o conhecimento era um conhecimento fundado em verdade nas coisas do mundo, Descartes precisou afirmar a existência de Deus. Se não existe mais relação entre o conhecimento e as coisas a conhecer, se a relação entre o conhecimento e as coisas conhecidas é arbitrária, de poder e de violência, a existência de Deus não é mais indispensável no centro do sistema de conhecimento. Na mesma passagem da Gaia Ciência, em que evoca a ausência de ordem, de encadeamento, de formas, de beleza do mundo, Nietzsche pergunta precisamente, abre aspas, quando cessaremos de ser obscurecidos por todas essas sombras de Deus? Quando conseguiremos desdivinizar completamente a natureza? Fecha aspas. A ruptura da teoria do conhecimento com a teologia começa de maneira estrita com uma análise como a de Nietzsche. Em segundo lugar, diria que se é verdade que entre o conhecimento e os instintos, tudo o que faz, tudo o que trama o animal humano, há somente ruptura, relações de dominação e subserviência, relações de poder, desaparece então não mais Deus,
mas o sujeito em sua unidade e soberania. Remontando a tradição filosófica a partir de Descartes, para não ir mais longe, vemos que a unidade do sujeito humano era assegurada pela continuidade que vai do desejo ao conhecer, do instinto ao saber, do corpo à verdade. Tudo isto assegurava a existência do sujeito. Se é verdade que há, por um lado, os mecanismos do instinto, os jogos do desejo, os afrontamentos da mecânica do corpo e da vontade, e por outro lado, a um nível de natureza totalmente diferente, o conhecimento, então não se tem mais necessidade da unidade do sujeito humano. Podemos admitir sujeitos, ou podemos admitir que o sujeito não existe. Eis em que o texto de Nietzsche que citei, consagrado à invenção do conhecimento, me parece estar em ruptura com a tradição filosófica mais antiga e mais estabelecida na filosofia ocidental. Ora, quando Nietzsche diz que o conhecimento é o resultado dos instintos, mas não é um instinto, nem deriva diretamente dos instintos, o que quer dizer ele exatamente? E como concebe este curioso mecanismo pelo qual os instintos, sem ter nenhuma relação de natureza com o conhecimento, podem, por seu simples jogo, produzir, fabricar, inventar um conhecimento que nada tem a ver com eles? Eis a segunda série de problemas que gostaria de abordar. Existe um texto da Gaia Ciência, parágrafo 333, que podemos considerar como uma das análises mais estritas que Nietzsche fez dessa fabricação, dessa invenção do conhecimento. Nesse longo texto, intitulado Que significa conhecer?, Nietzsche retoma um texto de Spinoza, onde este opunha intelligere, compreender, arridere, ludere, detestare. Spinoza dizia que, se quisermos compreender as coisas, se quisermos efetivamente compreendê-las em sua natureza, em sua essência e, portanto, em sua verdade, é necessário que nos abstenhamos de rir delas, de deplorá-las ou de detestá-las. Somente quando estas paixões se apaziguam, podemos enfim compreender. Nietzsche diz que isto não somente não é verdade, mas é exatamente o contrário que acontece. Intelligere, compreender, não é nada mais que um certo jogo, ou melhor, o resultado de um certo jogo, de uma certa composição, ou compensação entre ridere, rir, ludere, deplorar e detestate, detestar. Nietzsche diz que só podemos compreender porque há por trás de tudo isso o jogo e a luta desses três instintos, desses três mecanismos, ou dessas três paixões que são o rir, o deplorar e o detestar, o ódio. Com relação a isso, é preciso considerar algumas coisas. Inicialmente, devemos considerar que essas três paixões, ou esses três impulsos, rir, detestar e deplorar, têm em comum o fato de serem uma maneira não de se aproximar do objeto, de se identificar com ele, mas ao contrário, de conservar o objeto à distância, de se diferenciar dele, ou de se colocar em ruptura com ele, de se proteger dele pelo riso, desvalorizá-lo pela deploração, afastá-lo e eventualmente destruí-lo pelo ódio. Portanto, todos esses impulsos que estão na raiz do conhecimento e o produzem têm em comum o distanciamento do objeto, uma vontade de se afastar dele e de afastá-lo ao mesmo tempo, enfim, de destruí-lo. Atrás do conhecimento há uma vontade, sem dúvida obscura, não de trazer o objeto para si, de se assemelhar a ele, mas ao contrário, uma vontade obscura de se afastar dele e de destruí-lo. Maldade radical do conhecimento. Chegamos assim a uma segunda ideia importante, a de que esses impulsos, rir, deplorar, detestar, são todos da ordem das más relações. Atrás do conhecimento, na raiz do conhecimento, Nietzsche não coloca uma espécie de afeição, de impulso ou de paixão que nos faria gostar do objeto a conhecer, mas ao contrário, impulsos que nos colocam em posição de ódio, desprezo ou temor diante de coisas que são ameaçadoras e presunçosas. Se esses três impulsos, rir, deplorar e odiar, chegam a produzir o conhecimento, não é, segundo Nietzsche, porque se apaziguaram como em Spinoza,
ou se reconciliaram ou chegaram a uma unidade. É, ao contrário, porque lutaram entre si, porque se confrontaram. É porque esses impulsos se combateram, porque tentaram, como diz Nietzsche, prejudicar uns aos outros. É porque estão em estado de guerra, em uma estabilização momentânea desse estado de guerra, que eles chegam a uma espécie de estado, de corte, onde finalmente o conhecimento vai aparecer como a centelha entre duas espadas. Não há, portanto, no conhecimento uma adequação ao objeto, uma relação de assimilação, mas ao contrário, uma relação de distância e dominação. Não há no conhecimento algo como felicidade e amor, mas ódio e hostilidade. Não há unificação, mas sistema precário de poder. Os grandes temas tradicionalmente apresentados na filosofia ocidental foram inteiramente questionados no texto citado de Nietzsche. A filosofia ocidental, e desta vez não é preciso referirmos a Descartes, podemos remontar a Platão, sempre caracterizou o conhecimento pelo logocentrismo, pela semelhança, pela adequação, pela beatitude, pela unidade. Todos esses grandes temas são agora postos em questão. Daí se compreende porque é a Spinoza que Nietzsche se refere. Pois Spinoza, de todos os filósofos ocidentais, foi quem levou mais longe essa concepção do conhecimento como adequação, beatitude e unidade. Nietzsche coloca no cerne, na raiz do conhecimento, algo como o ódio, a luta, a relação de poder. Compreende-se então porque Nietzsche afirma que o filósofo é aquele que mais facilmente se engana sobre a natureza do conhecimento por pensá-lo sempre na forma da adequação, do amor, da unidade, da pacificação. Ora, se quisermos saber o que é o conhecimento, não é preciso nos aproximarmos da forma de vida, de existência, de ascetismo próprio ao filósofo. Se quisermos realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é, apreendê-lo em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar não dos filósofos, mas dos políticos. Devemos compreender quais são as relações de luta e de poder. E é somente nessas relações de luta e de poder, na maneira como as coisas entre si, os homens entre si se odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros, querem exercer uns sobre os outros relações de poder, que compreendemos em que consiste o conhecimento. Pode-se então compreender como uma análise desse tipo nos introduz, de maneira eficaz, em uma história política do conhecimento, dos fatos de conhecimento e do sujeito do conhecimento. Mas, antes, gostaria de responder a uma possível objeção. Abre aspas. Tudo isso é muito bonito, mas não está em Nietzsche. Foi seu delírio, sua obsessão de encontrar em toda parte relações de poder, em introduzir essa dimensão do político até na história do conhecimento ou na história da verdade, que lhe fez acreditar que Nietzsche dizia isto. Fecha aspas. Eu responderia duas coisas. Primeiramente, tomei esse texto de Nietzsche em função de meus interesses. Não para mostrar que era essa a concepção nietzschiana do conhecimento, pois há inúmeros textos bastante contraditórios entre si a esse respeito, mas apenas para mostrar que existe em Nietzsche um certo número de elementos que põem à nossa disposição um modelo para uma análise histórica do que eu chamaria a política da verdade. É um modelo que encontramos efetivamente em Nietzsche, e penso mesmo que ele constitui, em sua obra, um dos modelos mais importantes para a compreensão de alguns elementos aparentemente contraditórios da sua concepção do conhecimento. Com efeito, se admitimos ser isto que Nietzsche entende por descoberta do conhecimento, se todas essas relações estão por trás do conhecimento que de certa forma é apenas seu resultado, podemos então compreender determinados textos de Nietzsche. De início, todos aqueles em que Nietzsche afirma que não há conhecimento em si. Mais uma vez é preciso pensar em Kant, aproximá-los e verificar todas as diferenças. O que a crítica kantiana colocava em questão era a possibilidade de um conhecimento do em si, um conhecimento sobre uma verdade ou uma realidade em si. Nietzsche diz em A Genealogia da Moral, abre aspas, abstenhamo-nos, senhores filósofos, dos tentáculos das noções contraditórias, tais como razão pura, espiritualidade absoluta, conhecimento em si. Fecha aspas.
Ou ainda, em A Vontade de Poder, Nietzsche afirma que não há ser em si, como também não pode haver conhecimento em si. E quando diz isso, designa algo totalmente diferente do que Kant compreendia por conhecimento em si. Nietzsche quer dizer que não há uma natureza do conhecimento, uma essência do conhecimento, condições universais para o conhecimento, mas que o conhecimento é cada vez o resultado histórico e pontual de condições que não são da ordem do conhecimento. O conhecimento é um efeito, ou um acontecimento, que pode ser colocado sob o signo de conhecer. O conhecimento não é uma faculdade, nem uma estrutura universal. Mesmo quando utiliza um certo número de elementos que podem passar por universais, esse conhecimento será apenas da ordem do resultado, do acontecimento, do efeito. Assim podemos compreender a série de textos em que Nietzsche afirma que o conhecimento tem um caráter perspectivo. Quando Nietzsche diz que o conhecimento é sempre uma perspectiva, ele não quer dizer, no que seria uma mistura do kantismo e empirismo, que o conhecimento se encontra limitado no homem por um certo número de condições, de limites derivados da natureza humana, do corpo humano ou da própria estrutura do conhecimento. Quando fala do caráter perspectivo do conhecimento, Nietzsche quer designar o fato de que só há conhecimento sob a forma de um certo número de atos, que são diferentes entre si e múltiplos em sua essência. Atos pelos quais o ser humano se apodera violentamente de um certo número de coisas, reage a um certo número de situações, lhes impõe relações de força. Ou seja, o conhecimento é sempre uma certa relação estratégica em que o homem se encontra situado. É essa relação estratégica que vai definir o efeito de conhecimento. E por isso, seria totalmente contraditório imaginar um conhecimento que não fosse em sua natureza obrigatoriamente parcial, oblíquo, perspectivo. O caráter perspectivo do conhecimento não deriva da natureza humana, mas sempre do caráter polêmico e estratégico do conhecimento. Pode-se falar do caráter perspectivo do conhecimento porque há batalha, e porque o conhecimento é o efeito dessa batalha. É por isso que encontramos em Nietzsche a ideia, que volta constantemente, de que o conhecimento é ao mesmo tempo o que há de mais generalizante e de mais particular. O conhecimento esquematiza, ignora as diferenças, assimila as coisas entre si e isto sem nenhum fundamento em verdade. Devido a isso, o conhecimento é sempre um desconhecimento. Por outro lado, é sempre algo que visa, maldosa, insidiosa e agressivamente, indivíduos, coisas, situações. Só há conhecimento na medida em que, entre o homem e o que ele conhece, se estabelece, se trama algo como uma luta singular, um tete-a-tete, um duelo. Há sempre no conhecimento alguma coisa que é da ordem do duelo, e que faz com que ele seja sempre singular. Este é o caráter contraditório do conhecimento, tal como é definido nos textos de Nietzsche, que aparentemente se contradizem, generalizante e sempre singular. Eis, portanto, como através dos textos de Nietzsche podemos restituir não uma teoria geral do conhecimento, mas um modelo que permite abordar o objeto destas conferências. O problema da formação de um certo número de domínios de saber a partir de relações de força e de relações políticas na sociedade. Retomo agora meu ponto de partida. Em uma certa concepção que o meio universitário faz do marxismo, ou em uma certa concepção do marxismo que se impôs à universidade, há sempre no fundamento da análise a ideia de que as relações de força, as condições econômicas, as relações sociais são dadas previamente aos indivíduos, mas ao mesmo tempo se impõem a um sujeito de conhecimento que permanece idêntico, salvo em relação às ideologias tomadas como erros. Chegamos assim a esta noção muito importante e ao mesmo tempo muito embaraçosa de ideologia. Nas análises marxistas tradicionais, a ideologia é uma espécie de elemento negativo através do qual se traduz o fato de que a relação do sujeito com a verdade, ou simplesmente a relação de conhecimento, é perturbada, obscurecida, velada pelas condições de existência, por relações sociais,
ou por formas políticas que se impõem do exterior ao sujeito do conhecimento. A ideologia é a marca, o estigma destas condições políticas ou econômicas de existência entre um sujeito de conhecimento que, de direito, deveria estar aberto à verdade. O que pretendo mostrar nestas conferências é como, de fato, as condições políticas, econômicas de existência não são um véu ou um obstáculo para o sujeito de conhecimento, mas aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações de verdade. Só pode haver certos tipos de sujeitos de conhecimento, certas ordens de verdade, certos domínios de saber, a partir de condições políticas que são o solo em que se forma o sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade. Só se desembaraçando destes grandes temas do sujeito de conhecimento, ao mesmo tempo originário e absoluto, utilizando eventualmente o modelo nietzschiano, poderemos fazer uma história da verdade. Apresentarei alguns esboços desta história a partir das práticas judiciárias, de onde nasceram os modelos de verdade que circulam ainda em nossa sociedade. Se impõem ainda a ela e valem não somente no domínio da política, no domínio do comportamento cotidiano, mas até na ordem da ciência. Até na ciência encontramos modelos de verdade cuja formação revela das estruturas políticas que não se impõem do exterior ao sujeito do conhecimento, mas que são, elas próprias, constitutivas do sujeito de conhecimento.